eu vou seguir o seguinte roteiro, né? Fazer uma introdução, vamos falar sobre acordos de compensação e falar sobre a experiência da aviação do Exército. Depois, uma breve conclusão. Por gentileza. Só um detalhe também, eu quis destacar aqui vamos dizer assim, o meu currículo esportivo, porque eu sou mais conhecido no Exército pelo esporte do que por todo o restante das coisas. Então, por isso que eu falei aqui, mencionei sobre esse histórico esportivo, e que nós militares damos muita importância também a isso, né? O militar, basicamente, ele tem que ter uma rigidez física, e o desempenho dele no esporte acaba, digamos, mostrando alguma coisa disso. Por favor. Bem, então, normalmente, offset, né, é uma compensação, né, to offset, é compensar em inglês, tá? Normalmente ele se insere em acordos internacionais, e de uma maneira geral, tá, referem-se a um acordo de offset de um sistema militar complexo. Então, normalmente é feito para compras militares, o que não quer dizer que não possa ser utilizado também para compras de outras áreas, né? Então, ministérios, de repente, têm interesse em comprar, digamos, um determinado equipamento, principalmente nessa área aeroespacial, ele pode utilizar também o offset, tá ok? Depois, também é importante, tá, destacar o gerenciamento da aquisição desse sistema militar complexo, que ele digamos assim, basicamente hoje até quase que uma ciência, tá? E também que isso esteja inserido num ambiente, né, um ambiente de concorrência, ou seja, países que têm interesse em vender um determinado produto, um material de defesa para o nosso país, e eles competem entre si, e aqueles que oferecerem as melhores condições de compensação que terão, digamos, vantagens até na venda de um determinado equipamento. Por favor, um determinado sistema. Bom, então, as características de um sistema militar complexo envolve tecnologia crítica, ok? Então, ela é estratégica, ela tem alto valor agregado, tá? Também tem capital intelectual envolvido e, de uma maneira geral, aqui no Brasil, né, tem também o emprego dual, né? Ou seja, aquela tecnologia ela não serve apenas para emprego militar, mas também para emprego de uma maneira geral, tá ok? Bom, e envolve muitas coisas, né? Tanto na parte física como de sistemas, tá? De pessoas, tá? E também de construção civil. Então, um exemplo disso, por exemplo, nós podemos colocar o sistema, aliás, o projeto do submarino nuclear, onde nós temos tudo isso aqui que nós estamos falando. E a construção civil, no caso aqui, até não foi muito proveitosa, não, porque envolveu a empresa que está aí relacionada na Lava Jato. Bom, e também, como eu já havia falado, né, inclui produtos de diversos campos, tá? Na defesa, tá? Espacial, de energia, transporte, telecomunicações, tá? E causa impactos políticos, sociais e econômicos, tá? Com influência na política externa do país, com relação ao emprego, né, e políticas econômicas. E há uma complexidade muito grande no gerenciamento desse sistema militar complexo, porque ele de uma maneira geral, de longo prazo, com muitos conhecimentos envolvidos, muitas áreas do conhecimento envolvido, tá? E por isso é muito complexo, tá? Tendo pressões políticas, né? Pressões pela eficiência, pela eficácia e efetividade na aplicação desses recursos. Além disso, tá? Quando se fala em offset, tá? Também importante se preparar para a negociação e serem levantados, tá? Sistemas e campos, tá? De interesse do país
na absorção de tecnologias, tá? Ou de investimentos que se queiram trazer para o país. Opa, agora está indo. Bem, então, esse gerenciamento, tá? É importante que se construa. Agora não está a setinha. Mas que se construa uma estratégia de aquisição, né? Então, o país que vai exigir o offset, ele tem que construir essa estratégia. Primeiro, que haja, realmente, ele chame diversos fornecedores, tá? Que ele estabeleça uma arquitetura dessas solicitações, tá? Que ele também verifique também o custo do ciclo de vida desse material. Não basta apenas, ok, eu vou receber isso de offset, mas eu tenho que ver o impacto que a adoção daquele sistema militar complexo vai ter no custeio, né, na sua vida útil, no seu ciclo de vida, ok? E também quais são as facilidades e equipamentos que o governo vai colocar à disposição e estabelecer uma arquitetura contratual. Depois, na aquisição, tá? É importante negociar essas propostas, tá? Comerciais, financeiras de compensação, porque normalmente tem algum banco, né, que vai financiar aquele contrato, tá? Por isso que está financeiras aqui. E quais seriam, tá? O que eu vou exigir de compensação, ok? Também há desvios ao longo desse contrato, né? Ele é dinâmico, então a gente tem que estar preparado para isso, tá? E tem que haver um acompanhamento e o controle desses contratos. Bom, então, quando um contrato de offset, ele é tão mais importante quanto maior for o valor, tá, envolvido, tá? Aí eu vou ter o maior poder de barganha. Então, nos últimos anos aí, a gente verifica, tá, que as compras de aeronaves militares tiveram um grande poder de barganha. O projeto do submarino, né, e também do caça, né, que foi duramente negociado. E todos eles envolveram compensação, tá? Então, esse poder de compra nosso, nos últimos tempos aí, ele foi muito grande, tá? E eu coloquei aqui também, que é uma coisa que não foi usada até agora, tá? Que é o poder de venda de material estratégico, tendo em vista o tema que nós estamos discorrendo aqui hoje. Ou seja, se eu tenho um minério que ele tem um valor estratégico muito grande e que é muito raro, tá? E eu posso, estudado todo o mercado, exigir que, ok, eu vendo para você, mas eu vou querer uma compensação. Então, por isso, foi inserido aqui uma inovação, vamos dizer assim, esse poder de venda do material estratégico, tá? Dizendo assim, sendo um pouco diferente do que é o offset de uma maneira geral, que ele é o poder de compra, e nós aqui estamos falando do poder de venda. Perfeito? Bom, então é importante também que a globalização, ela fez com que houvesse aí uma possibilidade muito grande de trocas, né, de tecnologias, né, e aumentou muito o comércio mundial. Então, dessa maneira, o offset ele ganhou importância, tá? E, voltando ao poder de barganha do comprador / vendedor, tá? A gente tem que estudar, tem que ser estudado as características do mercado, concorrência, agressividade comercial e pressões políticas que podem ocorrer quando eu exigir essa compensação, ok? Então, é algo muito complexo. Por favor, próximo. No caso nosso, das Forças Armadas, tá? Estudando um pouco o mercado mundial de defesa, nós verificamos que, de uma maneira geral, eu vou buscar no exterior aquilo que eu não tenho, né? Porque senão eu vou privilegiar a indústria nacional. Então, eu vou buscar lá fora equipamentos de defesa de alta tecnologia e que normalmente são muito caros, né? Isso é uma das características do mercado mundial de defesa, tá? E que tem, de uma maneira geral, o custo tem aumentado muito nos últimos tempos com o crescente aporte de tecnologia que é embarcado em todos esses equipamentos, tá? De uma maneira geral,
ocorre um longo prazo, tá? Para a entrega, né? É um contrato que envolve ali, às vezes, 10 anos, 15 anos, tá? Então a gente considera isso aí um prazo até relativamente longo, tá? Outra coisa também é que no mercado internacional de defesa, né, há uma disputa muito grande, tá? Nós já conhecemos quem são os grandes fornecedores. E quem oferece normalmente o offset é aquele que está em desvantagem em relação aos demais, tá? De uma maneira geral, a política dos países que são grandes fornecedores de material de defesa é o de não oferecer offset, tá? Por quê? Porque ao oferecer offset, como o doutor Ribas já disse aqui, esses países, de uma maneira geral, eles também controlam o mercado de defesa. Então, ao transferir tecnologia, ele está abrindo um concorrente, e eles não querem fazer isso. Bom, no caso aqui do Brasil, né, da nossa demanda, eu tenho uma necessidade, todos nós sabemos que as nossas Forças Armadas, elas não têm equipamentos aí, que são do estado da arte, né, e precisam ser reequipadas. Forças Armadas têm que estar constantemente sendo reequipadas devido aí à crescente especialização desses equipamentos, tá? Há uma influência, claro, que é a defesa, né, do governo, tá? Na propriedade, condução e desempenho das indústrias de defesa, ou seja, a base industrial de defesa, ela depende do governo, tá? Porque é ele quem compra. Nós temos pouco poder de exportação, né? Já tivemos antes mais, hoje ele está fraco o nosso poder de venda, tá? de material de defesa, tá? E temos uma alta dependência externa, em consequência, né? Próximo. No caso agora, próximo slide. No caso da oferta, ou seja, a nossa indústria de defesa, o que ela nos oferece? Equipamentos menos sofisticados, ela não é competitiva em preço e qualidade, de uma maneira geral, tá? Tem fraca agressividade na comercialização, pouco incentivo e financiamento, produtos com restrições tecnológicas, muitas são estatais, outras foram privatizadas, mas deixaram um pouco de lado o mercado de defesa, tá? E são altamente reguladas. E, de uma maneira geral, para sobreviverem, elas procuram desenvolver produtos com aplicação dual. Próximo. Pois não? Bem, então, sobre os acordos de compensação, nós vamos discorrer sobre esses tópicos aí. O que é uma definição, o que é, um histórico, tipos de offset, os termos utilizados, os principais termos, estruturas dos acordos, questões comuns, motivações e exemplo de política de offset, exemplo, né, no caso da Inglaterra, que vamos colocar aqui, e estudo de caso, AVEX, tá, da aviação do Exército. Pois não. Bem, a portaria do Ministério da Defesa 764, de 27 de dezembro de 2002, ela definiu o offset como toda e qualquer prática compensatória acordada entre as partes como condição para importação de bens, serviços e tecnologia, com a intenção de gerar benefícios de natureza industrial, tecnológica e comercial. Então, são esses três aspectos. O offset, de uma maneira geral, ele abrange a indústria, né, os serviços, ok? E, no caso, a tecnologia, que é digamos até o mais importante para a gente, Forças Armadas. Ok, próximo. Bom, os seus objetivos são o aperfeiçoamento da base industrial de defesa, né? Por quê? Porque nesses contratos procura-se transferir à nossa indústria de defesa tecnologias que elas necessitam para que os nossos produtos se tornem mais competitivos, tá ok? Principalmente. Então,
E é o seguinte, né, que é a promoção do crescimento do nível tecnológico dos seus produtos. Tá? O aumento de sua carga, ou seja, com isso eu vou também procurar internar aqui partes do sistema que eu estou comprando serem produzidos aqui no Brasil, ou seja, eu vou gerar, né, encomendas para a indústria. Tá? E vou também dar emprego, gerar emprego, tá? E aumentar a sua competitividade internacional. Tá? Além disso, o offset ele serve, tá? E aí está o offset na parte comercial, a obtenção de recursos externos. Tá? E, finalmente, o incremento na nacionalização da produção estratégica do país, tá? Para obter independência do mercado externo. Próximo. Bem, o offset nasceu, tá, com a reconstrução da base industrial de países vencidos na Segunda Guerra. Nós, com o Plano Marshall, isso aí foi muito nítido, né? Os Estados Unidos fizeram com que as economias europeias ali renascessem, tá? Também que o próprio Japão, tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, isso foi uma estratégia usada pelos americanos, para que os seus parceiros, né, estratégicos, eles também tivessem condições de ter a sua economia reerguida. Tá? Além disso, tá, como a OTAN, havia necessidade de padronização dos equipamentos, então os países da OTAN, de uma maneira geral, eles se acertaram, né, você produz isso, eu produzo aquilo, mas eu não tenho tecnologia, então passa uma tecnologia para ele, e dessa maneira também a OTAN ela fez com que o offset se desenvolvesse. Tá? Também o offset, nesse comércio, né, leste-oeste, também houve muitas solicitações de offset, isso foi feito, no caso do Japão principalmente, que eu já havia comentado aqui. Tá? Depois, a própria China, ela é um grande exemplo. Tá? A China, quando os países ocidentais, eles, vamos dizer assim, houve abertura para que eles produzissem na China, a China falou, ok, vocês podem vir para cá, só que eu vou criar uma irmã gêmea. E dessa maneira ela adquiriu tecnologia e deu esse salto tecnológico que nós conhecemos. E hoje é o grande concorrente dos Estados Unidos, né? A China. E também na direção aí, norte para o sul, muitos países têm exigido offset, como é o caso do Brasil. Próximo. Bem, então há vários tipos de offset, como eu havia comentado. É coprodução, produção sob licença, vou tratar de cada um deles à frente. Tá? Produção subcontratada, investimentos diretos, transferência de tecnologia, contrapartida comercial, tá? Nas modalidades de barter, counter purchase e buyback. Próximo. Bem, como coprodução, nós temos um exemplo clássico aqui para nós, né, que é um acordo entre governos, inclui licenças entre governos e exclui licenças comerciais. Foi o caso do Brasil e Itália na produção do MX. O próximo. Volta. Por favor. Exatamente. E também do próprio Gripen. O Gripen, que na verdade é uma coprodução, vai ser um desenvolvimento de projetos. Na verdade, o MX ele foi mais como um joint venture. Vamos ver à frente. Ok, próximo. Produção sob licença, né? A gente tem um exemplo clássico aqui, que com a compra do HXBR, né, o Caracal, praticamente a França, né, a antiga Eurocopter, transferiu para a Elibras, agora é a ADS Helicopters, tá, praticamente uma licença para a produção do Caracal. Como nós temos, mas o exemplo mais clássico ainda é o da Força Aérea, né, que é o antigo, o caça que era usado, já está embaixo. Antes dele. Com a Itália também. Não. Chavante. O Chavante foi um grande exemplo também disso aí. Ou seja, vocês veem que nós estamos falando aqui, e é coisa que nós fazíamos antes, não tinha esse nome de offset. Que depois nesse trabalho que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz, o primeiro contrato de offset que foi feito pelas Forças Armadas brasileiras foi do Exército Brasileiro.
Apesar da Força Aérea fazer, digamos assim, acordos que transferiam tecnologia e tudo mais, mas o nome contrato de offset, o primeiro foi o da aviação do Exército em 1988. Nós vamos ver aqui à frente. Tá? Foi fruto dessa pesquisa que eu fiz. Siga, por favor, pode dar sequência. Tá. Como produção subcontratada, né? Então, a produção, né, de um componente de um item. Então, nós temos o caso da Embraer, que ela produz itens do Sikorsky, o S-92. Tá? Então, é uma subcontratada, fruto de um contrato de offset. Tá? Além disso, tá, nós temos também a própria Elbit, que em contratos com a aviação do Exército, foi passado a ela, né, a produção e transferido tecnologia para a produção de componentes dos helicópteros da aviação do Exército. Próximo. Tá? E investimentos diretos. Tá? Então, são capitais investidos a risco. Então, nesse exemplo da aviação do Exército, uma das exigências, uma das rubricas do contrato de compensação foi que a turbomeca, né, francesa, se instalasse no Brasil, do que resultou a turbomeca do Brasil instalada em Xerém. Tá? E isso deu para a aviação do Exército, para a Marinha, para a Força Aérea, foi a solução, né, de você não ter que mandar os seus motores, os seus helicópteros para a Europa, tá? Para ser feita a revisão geral. Isso demorava às vezes um ano, né, esse ciclo do reparável, entre ir e voltar. Com a turbomeca aqui no Brasil, a coisa aligerou, além de gerar empregos, né, investimentos. Então, é um outro tipo, né, do investimento direto. Volta, por favor. Tá. E outro, que é o mais importante, né, do offset, é a transferência de tecnologia, que permite aí que eu ganhe, né, tempo. Ao invés de eu ficar inventando a roda, alguém já me mostra a fórmula da roda. Tá? Esse aí é o melhor, digamos, do offset. Tá? Então, em termos de transferência de tecnologia, um exemplo, né, o que se pretende, do submarino nuclear, ele tá nas cláusulas desse contrato, está realmente uma grande parcela de transferência de tecnologia, né, da França para o Brasil. Bom, outra modalidade ali seria o barter, simple stocks. Ok, você me vende, por exemplo, estou comprando de você ali aviões e você me compra soja, um exemplo assim. Esse é o mais simples, é o mais reles do tipo de compensação. Tá? Mas de alguma maneira acaba compensando, não deixa de compensar. Próximo. Tá. E outro é o compra-compra, que eu vou mostrar mais à frente. Tá? Foi um dos golaços que a aviação do Exército fez, foi o seguinte: na compra inicial dos nossos helicópteros, tá, foi exigido que a França comprasse aviões da Embraer. Então, ela comprou 50 Tucanos. Era previsto originalmente 70, né, mas acabou comprando 50. Tá. Ok, próximo. Tá? Ou o buyback, né, que é a comissão em produto. Ele aceita, né, a produção como todo em parte do pagamento. Ou seja, eu vou também comprar de você aquilo que você vai produzir. Ok? Próximo. Bom, os principais termos utilizados: offset direto e offset indireto. A diferença é que um está relacionado com o produto adquirido e o outro não está relacionado com ele. Ok? Próximo. Então, num contrato de offset estão estabelecidas obrigações, tá? Que são as rubricas, que vão ter ali um valor, ou seja, por exemplo, uma compensação, uma transferência de tecnologia. Então, eu quero que você me transfira a tecnologia da produção da pá do helicóptero, por exemplo. Então, ele é uma rubrica, tá? E ele tem um valor e um percentual ligado ao contrato. Então, por exemplo, olha,
essa transferência de tecnologia, ela vale, por exemplo, 20 milhões, tá ok? Só que esse valor também vai ter um fator multiplicador, ou seja, como é transferência de tecnologia, normalmente você coloca um fator de 5, por exemplo. Custa 20 milhões, mas para compensação ele vai valer 100. Vocês entendem? Então, dessa maneira, eu tenho uma gradação da importância da rubrica ali do offset. Tá? De uma maneira geral, é isso. Tá? Então, isso aí tem uma política, as nossas Forças Armadas e a Força Aérea a gente reconhece que ela tem a maior experiência nesse quesito, tá? Então, são estabelecidos aí, e já consagrados mais ou menos, esses fatores de multiplicação. Próximo. Bem, todo contrato de offset, ele tem que ter flexibilidade. Os negociadores têm que ter muita experiência, tá? Porque senão não anda, o contrato não anda e você não consegue atingir os seus objetivos de compensação, tá ok? E as principais cláusulas, tá? É um jogo ali daquilo que se propõe e aquilo que realmente, aquilo que está no edital, tá? Os valores e percentagens, que eu já falei, tá? Qual a natureza da compensação, tá? As penalidades, né? Como todo contrato, um período de implementação, vai ter ali benefícios econômicos, tá? Há também ali toda uma movimentação, né, política, tá? E no caso também as Forças Armadas, né, aquela Força Armada que vai receber aquele equipamento, ou as Forças Armadas, elas têm uma grande interesse em que aquele contrato venha a bom termo. O próximo. Tá? Agora, como eu já havia falado para os senhores, né, do offset, o supra-sumo, o que mais importante é a transferência de tecnologia. É isso que eu quero, principalmente. Ou então, um caso desse, como eu pegar e vender, por exemplo, né, conseguir emplacar um Tucano, né, depois talvez o Brasil conseguir vender o nosso Gripen aí para outros países. Então, isso aí é muito importante, é o core, né, do business aí, né, o core business. Ok? E tem algumas condições para que isso ocorra, tá? É importante para que se obtenha uma independência tecnológica, tá? Ele é eficiente quando bem administrado, né? A arquitetura muito bem feita, ele é importante, tá? Já destaquei a hierarquia entre as rubricas de offset, tá? É importante que se tenha um ambiente de transferência favorável, ou seja, não adianta apenas eu querer uma tecnologia, mas qual a tecnologia? Quem é que vai receber essa tecnologia? Ele vai estar apto a desenvolver um produto? Isso tudo é muito importante, ok? O próximo. Bom, agora, há muitas dificuldades e obstáculos, eu já falei sobre algumas delas aqui, tá? Primeiro, é o entendimento do offset. O que é offset? Tá? Tem coisas por exemplo, um país ele vem te oferecer, mas você fala assim, peraí, mas você está me oferecendo algo que de qualquer maneira você ia fazer, você ia investir aqui no Brasil. Não quero, eu não aceito isso como offset. Então, do nosso lado aqui, a gente tem que entender muito bem o que é offset, o que eu realmente vou ter vantagens naquilo que ele está propondo, porque offset é assim, o que eu quero, mas também o que ele nos propõe, tá ok? Então, quem estiver negociando, você tem que ter um entendimento muito grande sobre isso aí, tá? É importante que haja um organismo, tá, responsável por isso. Nas Forças Armadas nós temos o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, ele também se envolve nisso, tá ganhando conhecimento disso, é importante, tá? Eu já falei também sobre a capacidade da indústria que vai receber. Tá? Não adianta eu pegar e transferir tecnologia para quem você sabe que não tem, não vai absorver, não vai ficar só naquele contrato, não vai adiantar. Tá? E também que tudo isso aí acaba trazendo mais custos. O offset, a gente tem que olhar bem. Eu vou exigir o offset? Vou. Então saiba que vai ficar mais caro. Não nos enganemos. Tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos ele tem uma política de não oferecer offset.
Os Estados Unidos não oferecem offset. Por quê? Primeiro que ele não quer que você se desenvolva. Segundo que é o seguinte, se eu oferecer offset, vai ficar mais caro. Eu vou perder competitividade. Tá? E do nosso lado, ok, estou pedindo offset, eu vou pagar mais caro. Tem um custo isso aí. Próximo. Bom, a Inglaterra, você vê, é um país aí do primeiro mundo, mas que a Inglaterra, ela também, nos seus negócios, né, de aquisição, ela exige offset. Tá? E para ela é o seguinte, o que ela quer é alta tecnologia, tá? Para desenvolver sua indústria, claro, tá? E para aumentar a sua competitividade, a competitividade dos seus produtos no mercado. Tá? Então, ela faz um estudo muito profundo de cada caso, de cada contrato, é caso a caso, tá? E ela tem toda mapeada a sua indústria, tudo. Então, a experiência dela é muito profissional, é um exemplo para nós, tá? E ela sempre procura 100% ou seja, eu quero compensar 100% do contrato. Ela não deixa absolutamente nada sem compensar. E ela também tem política que fala assim, não quero offset. Agora, quando ela exige offset e ela sabe que aquele produto vai permitir para ela absorver tecnologia, tá? Ela vai a fundo, ok? Então é um exemplo, tá? a ser observado. Próximo. Bom, e ela, de uma maneira geral, ela procura a coprodução, o offset dela é nesse sentido, tá? O governo se envolve diretamente nisso, tá? E é o Ministério da Defesa quem estabelece esse requisito, tá? Ela procura fazer com que o offset seja no menor prazo possível, justamente para aquele gap, né? Eu não ficar 10, 15 anos para receber a tecnologia, não adianta nada, eu me desenvolvo. Então a procura é rápida, é logo, tá? O que ela quer, tá? E, né, como eu falei, tem que ser competitiva. E ela faz uma avaliação semestral dos benefícios ou desse contrato, se está atingindo os objetivos. Ok, próximo. Bom, um exemplo aqui, eu já falei quase que tudo aqui sobre a experiência da aviação do Exército, tá? No offset, tá? Próximo. Então, os objetivos dela não fogem muito daquilo que tanto a Força Aérea como o MD estabeleceram, tá? De uma maneira geral, a aviação do Exército, o offset dela é para que, primeiro, eu favoreça a indústria aeronáutica. Já a Força Aérea é aeronáutica, é aeroespacial, de uma maneira geral, a Força Aérea. O Exército é mais aeronáutica e mais voltada para a asa fixa, a asa rotativa, ou seja, helicópteros. Ok? Então, basicamente é nesse sentido que o Exército trabalha. Tá? Também procura gerar oportunidades de exportação, como foi o caso que eu falei aqui da Embraer. Tá? Oportunidade de emprego. Com isso, você acaba também obtendo recursos externos. Um exemplo que ela já nem existe mais, mas a antiga Varig foi a exigência do Exército que todo o material vindo da França fosse transportado pela Varig. Tá? Também é uma maneira de você gerar recursos externos, economia de divisas para o país. Apenas um dos exemplos, ok? E também, claro, que essa compra internacional, tudo isso aí acaba gerando uma economia de recursos de moeda forte, ou seja, dólar, euro, coisa assim. Tá? E, como eu falei, a implantação da infraestrutura de manutenção de asa rotativa. Um exemplo que eu coloquei foi o da Turbomeca do Brasil, lá em Xerém. Próximo. Bom, então a estratégia utilizada é a utilização do poder de barganha, de compra. Né? Há uma interação com várias instituições e agências. Então o Exército procura o Condefesa, procura o Ministério da Indústria e Comércio, procura as outras Forças Armadas, procura a indústria nacional, tá? Então, para que, digamos assim, seja algo consensual e que benefício do país, ok? Bom, já falei. Outra coisa também, tá? Um exemplo,
tá, é que nesses contratos nós tenhamos uma independência no sentido da assistência técnica, ou seja, que essas empresas elas passem para alguma empresa aqui no Brasil a assistência técnica, ou seja, o pós-venda daquele produto. Então, ok, eu comprei de você helicóptero, só que o helicóptero ele tem aviônicos, ele tem motores, ele tem uma série de outros componentes que não são fabricados nem manutenidos por quem te vendeu. Então ele exige que você, aquele que te vendeu, tenha um correspondente aqui no Brasil para prestar assistência técnica para a gente. E com isso geram-se empregos, tá? A economia de divisas, tá? E você permite que as suas aeronaves não fiquem embaixo, ou seja, você disponibiliza, tem um nível maior de disponibilidade dessas aeronaves, ok? Bom, e há uma grande negociação, tá, para a implantação de acordo de compensação, é aquele que eu havia falado, né? Nós colocamos nossas exigências, o fornecedor também pode oferecer algo que às vezes nós nem tínhamos visto, mas eles veem que vocês podem ter isso aqui, não interessa? Ah, sim, interessa, ou seja, uma grande negociação, como uma estratégia. Próximo. Tá. E as diretrizes do offset, tá? Primeiro, é obrigatório o offset na compra, tá, internacional que seja acima de $1 milhão de dólares, tá? E também seja informado para quem vai comprar, para vender, tá? Antes de tudo, é o seguinte: nós vamos exigir offset, porque, como eu falei, isso tem influência no preço, tem influência nas condições, ele já vem preparado para oferecer para a aviação do Exército, tá? Aí rubricas, né, de compensação que sejam interessantes para nós e que ele tenha possibilidade, tá? Então desde o início já fala, eu vou exigir compensação. Como eu já tenho uma política que já fala isso, todo mundo já sabe, olha, vai ser exigida a compensação, tá? Mas você não pode deixar de ter flexibilidade, tá? Porque justamente para gerar benefícios para outros setores da economia, tá? Agora, essa comercialização dos créditos de offset será feita pela iniciativa privada, ou seja, ele aceitou uma determinada obrigação, tá? Foi eleita uma determinada empresa para receber aquela tecnologia, aquele investimento e tal. É a empresa, ou são as empresas que vão dizer, ok, foi atingido o percentual ali estabelecido no contrato, ok? Claro, há uma supervisão da aviação do Exército, mas são as empresas que se acordam, ok? Próximo. Bom, eu já havia falado, né, do offset da aviação do Exército na compra inicial de 52 helicópteros, 36 Panteras, né, que é a versão civil do FAM, 16 esquilos, tá? Num total, né, de 246 milhões de dólares. Foi o primeiro contrato de offset do Brasil, foi 100% compensado. Já falei da exportação dos Tucanos, já falei sobre o centro de turbométrico em Xerém, tá? E a Varig aí transportando todo esse material. Então, os senhores vejam que quando foi feito esse contrato, no nível nacional, o país quase que todo, ele se envolve para vender aquilo para você, né? E também as indústrias também, que um sistema militar complexo, ao envolvimento de vários setores industriais. Então eu me lembro, por exemplo, quando eu fiquei em 2010, 2011, né, eu fui chefe da comissão de fiscalização de material de aviação do Exército Brasileiro na França, na Eurocopter. E quando as pessoas me viam, falava que sou brasileiro e tudo mais. Então era impressionante, pessoas comuns à rua, falou: e aí, vocês vão comprar o Rafale? E aí, vocês vão comprar o Rafale? Pessoas assim que... Então, ou seja, há um envolvimento, né, nacional, tá, para a compra daquilo ali, é quase que uma exigência de comprar o Rafale, só para vocês terem uma ideia, como é que eles funcionam, tá? Agora, no nível nacional, por favor, no nível interno. Próximo, tá? Então,
também há uma grande motivação, todos nós acompanhamos aí, essa particularmente do CAS, né, do Gripen, que no final veio o Gripen, tá? Porque nós vamos ganhar tecnologia, vai ter ali benefícios econômicos, tá? Há também ali toda uma movimentação, né, política, tá? E no caso também as Forças Armadas, né, aquela Força Armada que vai receber aquele equipamento, ou as Forças Armadas, elas têm uma grande interesse em que aquele contrato venha a bom termo. O próximo. Tá? Agora, como eu já havia falado para os senhores, né, do offset, o supra-sumo, o mais importante é a transferência de tecnologia. É isso que eu quero, principalmente. Ou então, um caso desse, como eu pegar e vender, por exemplo, né, conseguir emplacar um Tucano, né, depois talvez o Brasil conseguir vender o nosso Gripen aí para outros países. Então, isso aí é muito importante, é o core, né, do business aí, né, o core business. Tá ok? E tem algumas condições para que isso ocorra. Tá? É importante para que se obtenha uma independência tecnológica. Tá? Ele é eficiente quando bem administrado, né? A arquitetura muito bem feita, ele é importante. Tá? Já destaquei a hierarquia entre as rubricas de offset. Tá? É importante que se tenha um ambiente de transferência favorável, ou seja, não adianta apenas eu querer uma tecnologia, mas qual a tecnologia? Quem é que vai receber essa tecnologia? Ele vai estar apto a desenvolver um produto? Isso tudo é muito importante. Tá ok? O próximo. Bom, agora, há muitas dificuldades e obstáculos, eu já falei sobre algumas delas aqui. Tá? Primeiro, é o entendimento do offset. O que é offset? Tá? Tem coisas que por exemplo, um país ele vem te oferecer, mas você fala assim, peraí, mas você está me oferecendo algo que de qualquer maneira você ia fazer, você ia investir aqui no Brasil. Não quero, eu não aceito isso como offset. Então, do nosso lado aqui, a gente tem que entender muito bem o que é offset, o que eu realmente vou ter vantagens naquilo que ele está propondo, porque offset é assim, o que eu quero, mas também o que ele nos propõe. Tá ok? Então, quem estiver negociando isso tem que ter um entendimento muito, muito grande sobre isso aí. Tá? É importante que haja um organismo, tá, responsável por isso. Nas Forças Armadas nós temos o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, ele também se envolve nisso, tá ganhando conhecimento nisso, isso é importante. Tá? Eu já falei também sobre a capacidade da indústria que vai receber. Tá? Não adianta eu pegar e transferir tecnologia para quem você sabe que não tem, não vai absorver, não vai ficar só naquele contrato, não vai adiantar. Tá? E também que tudo isso aí acaba trazendo mais custos. O offset, a gente tem que olhar bem. Eu vou exigir o offset? Vou. Então saiba que vai ficar mais caro. Não nos enganemos. Tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos ele tem uma política de não oferecer offset. Os Estados Unidos não oferecem offset. Por quê? Primeiro que ele não quer que você se desenvolva. Segundo que é o seguinte, se eu oferecer offset, vai ficar mais caro. Eu vou perder competitividade. Tá? E do nosso lado, ok, eu estou pedindo offset, eu vou pagar mais caro. Tem um custo isso aí. O próximo. Bom, a Inglaterra, você vê, é um país aí do primeiro mundo, mas que a Inglaterra, ela também, nos seus negócios, né, de aquisição, ela exige offset. Tá? E para ela é o seguinte, o que ela quer é alta tecnologia, tá? Para desenvolver sua indústria, claro, tá? E para aumentar a sua competitividade, a competitividade dos seus produtos no mercado. Tá? Então, ela faz um estudo muito profundo de cada caso, de cada contrato, é caso a caso, tá? E ela tem toda mapeada a sua indústria, tudo. Então, a experiência dela é muito profissional, é um exemplo para nós, tá? E ela sempre procura 100% ou seja, eu quero compensar 100% do contrato. Ela não deixa absolutamente nada sem compensar. E ela também tem política que fala assim, não quero offset. Agora, quando ela exige offset e ela sabe que aquele produto vai
permitir para ela absorver tecnologia, tá? Ela vai a fundo. Ok? Então, é um exemplo, tá? a ser observado. O próximo. Bom, e ela, de uma maneira geral, ela procura a coprodução, o offset dela é nesse sentido. Tá? O governo se envolve diretamente nisso, tá? E é o Ministério da Defesa quem estabelece esse requisito. Tá? Ela procura fazer com que o offset seja no menor prazo possível, justamente para aquele gap, né? Eu não ficar 10, 15 anos para receber a tecnologia, não adianta nada, eu me desenvolvo. Então ela procura rápido, logo, tá? O que ela quer. Tá? E, né, como eu falei, tem que ser competitiva, e ela faz uma avaliação semestral dos benefícios ou desse contrato, se está atingindo os objetivos. Ok, próximo. Bom, um exemplo aqui, eu já falei quase que tudo aqui sobre a experiência da aviação do Exército, tá? no offset. Tá? Próximo. Então, os objetivos dela não fogem muito daquilo que tanto a Força Aérea como o MD estabeleceram. Tá? De uma maneira geral, a aviação do Exército, o offset dela é para que, primeiro, eu favoreça a indústria aeronáutica. Já a Força Aérea é aeronáutica, é aeroespacial, de uma maneira geral, a Força Aérea. O Exército é mais aeronáutica e mais voltada para a asa fixa, a asa rotativa, né? Ou seja, helicópteros. Ok? Então, basicamente é nesse sentido que o Exército trabalha. Tá? Também procura gerar oportunidades de exportação, como foi o caso que eu falei aqui da Embraer. Tá? A oportunidade de emprego. Com isso, você acaba também obtendo recursos externos. Um exemplo que ela já nem existe mais, mas a antiga Varig, foi uma exigência do Exército que todo o material vindo da França fosse transportado pela Varig. Tá? Também é uma maneira de você gerar recursos externos, economia de divisas para o país. Apenas um dos exemplos. Ok? E também, claro, que essa compra internacional, tudo isso aí acaba gerando uma economia de recursos de moeda forte, ou seja, dólar, euro, coisa assim. Tá? E, como eu falei, a implantação da infraestrutura de manutenção de asa rotativa. Um exemplo que eu coloquei foi o da Turbomeca do Brasil, lá em Xerém. Próximo. Bom, então a estratégia utilizada é a utilização do poder de barganha, de compra. Há uma interação com várias instituições e agências. Então, o Exército procura o Condefesa, procura o Ministério da Indústria e Comércio, procura as outras Forças Armadas, procura a indústria nacional. Tá? Então, para que, digamos assim, seja algo consensual e que em benefício do país. Ok? Bom, já falei. Outra coisa também, tá, um exemplo, tá, é que nesses contratos nós tenhamos uma independência no sentido da assistência técnica, ou seja, que essas empresas elas passem para alguma empresa aqui no Brasil a assistência técnica, ou seja, o pós-venda daquele produto. Então, ok, eu comprei de você helicóptero, só que o helicóptero ele tem aviônicos, ele tem motores, ele tem uma série de outros componentes que não são fabricados nem manutenidos por quem te vendeu. Então ele exige que você, aquele que te vendeu, tenha um correspondente aqui no Brasil para prestar assistência técnica para a gente. E com isso geram-se empregos, tá? A economia de divisas, tá? E você tem permite que as suas aeronaves não fiquem embaixo, ou seja, você disponibiliza, tem um nível maior de disponibilidade dessas aeronaves. Ok? Bom, e há uma grande negociação, tá, para a implementação de acordos de compensação. É aquilo que eu havia falado, né? Nós colocamos nossas exigências, o fornecedor também pode oferecer algo que às vezes nós nem tínhamos visto, mas eles veem que vocês podem ter isso aqui, não interessa? Ah, sim, interessa, não interessa? Ou seja, uma grande negociação.
como uma estratégia. Próximo. Tá. E as diretrizes do offset, tá? Primeiro, é obrigatório o offset na compra, tá? Internacional que seja acima de 1 milhão de dólares. Tá? E também seja informado para quem vai comprar, para vender. Tá? Antes de tudo, é o seguinte: nós vamos exigir offset. Por quê? Como eu falei, isso tem influência no preço, tem influência nas condições. Ele já vem preparado para oferecer para a aviação do Exército, tá? Aí rubricas, né, de compensação que sejam interessantes para nós e que ele tenha possibilidade. Tá? Então, desde o início já fala, eu vou exigir compensação. Como eu já tenho uma política que já fala isso, todo mundo já sabe, olha, vai ser exigida a compensação. Tá? Mas você não pode deixar de ter flexibilidade, tá? Porque justamente para gerar benefícios para outros setores da economia. Tá? Agora, essa comercialização dos créditos de offset será feita pela iniciativa privada, ou seja, ele aceitou uma determinada obrigação, tá? Foi escolhida, eleita uma determinada empresa para receber aquela tecnologia, aquele investimento e tal. É a empresa, ou são as empresas que vão dizer, ok, foi atingido o percentual ali estabelecido no contrato, ok? Claro, há uma supervisão da aviação do Exército, mas são as empresas que se acordam. Ok, o próximo. Bom, eu já havia falado, né, do offset da aviação do Exército, na compra inicial de 52 helicópteros, 36 Panteras, né, que é a versão civil do FAM, 16 esquilos, tá? Num total, né, de 246 milhões de dólares. Foi o primeiro contrato de offset do Brasil, foi 100% compensado. Já falei da exportação dos Tucanos, já falei sobre o centro de turbomeca em Xerém, tá? E a Varig aí transportando todo esse material. Então, os senhores vejam que quando foi feito esse contrato, ele foi estabelecido em 1988, mas o offset e a própria entrega das aeronaves, ela ocorreu durante aí, vamos botar, até 10 anos. E tivemos um período muito difícil na nossa economia. Então, dizem alguns que a aviação do Exército salvou a Embraer naquele momento. Ela não tinha um contrato tão importante como aquele que foi viabilizado pela aviação do Exército. Tá? A própria, no caso, a Varig também estava numa condição difícil. Tá? Então, os senhores veem também os benefícios que isso traz para a economia do país. Tá? Então, o Exército ele procura ser bastante sensível, tá? No sentido de atender empresas da base industrial de defesa, empresas que são estratégicas para o Brasil. Tá? Então, é apenas um exemplo aqui desse contrato, o primeiro contrato de compensação da aviação do Exército. Houve outros na sequência. O Exército comprou depois 8 Cougar, né? Uma nave de transporte de tropa, a maior. Também houve compensação, né? Agora o MD comprou 50 o Caracal EC-725, também exigindo compensação. Tá? Esse contrato, como foi um contrato maior, tá? A gente percebe claramente aí o envolvimento de diversas empresas da base industrial de defesa, tá? Ou seja, o que mostra que há um contínuo aperfeiçoamento dos nossos contratos de compensação. Ok, próximo. Bom, então, como conclusão, o contrato de compensação, você tem ônus, mas você tem bônus. Tá? Eu já destaquei aqui, um deles primeiro, o grande ônus, ele encarece, né, aquilo que você está comprando. Segundo, você tem que ter um permanente acompanhamento desses contratos. Tá? De uma maneira geral, as empresas prometem, essas que mais fazem de tudo para não cumprir, então você tem que exigir mesmo e impor penalidades para essas empresas, tá? Senão você não vai ter o contrato. E os bônus que a gente já mencionei aí vários deles, tá ok? Mas para que esses bônus ocorram, você volto, tá? Tem que acompanhar, tem que exigir.
Bom, aí também, né, essa nossa política, apesar de estar estabelecido, para a compra do MD de 5 milhões de dólares, eu tenho que exigir offset, mas isso é muito relativo. Eu tenho que fazer uma análise, tá? Eu tenho que avaliar o mercado, eu tenho que avaliar também o meu poder de compra ou de venda. Porque se for um valor, digamos assim, baixo, que seja tipo 10 milhões de dólares, apesar da minha política estar falando que eu vou exigir, né, o offset com 5 milhões, é obrigatório, mas eu vejo, olha, ninguém apareceu querendo oferecer offset por um valor que não é interessante. Então, porque o meu poder de barganha, ele está baixo. Tá? Ou então, se eu quiser comprar e só tem um único fornecedor, só aquele país, só aquela empresa que fornece o que eu quero comprar. Pô, olha só, ele não vai oferecer offset. Já disse, não vai oferecer offset. Às vezes é uma tecnologia, alguma coisa crítica para ele, ele não quer. Então, apesar de a minha legislação exigir, aquilo não se torna possível. Ok? Bom, é importante que no nosso país, principalmente nas Forças Armadas, ou até, digamos assim, empresas, ou órgãos governamentais, outros que os do Ministério da Defesa, que essas experiências elas sejam compartilhadas e que esse conhecimento, né, ele seja transmitido. Essas experiências que a gente tem em offset, tá, tem que ser passadas. Ok? Isso é muito importante. Agora, também, aí eu fiz um link com o que vai ser debatido hoje aqui. Tá? Nós sabemos que há, né, alguns recursos minerais, alguns minérios, que são estratégicos para determinados países. Eu tenho, mas eu não tenho tecnologia. Outro não tem, mas é importantíssimo para ele, é estratégico, aquele minério, né? E só eu tenho. Ou eu tenho, e o que eu tenho é muito mais barato, eu não tenho concorrente. Tá? Então, aí eu faço um link com a Bolívia. E o que nós estamos vivendo hoje, uma revolução, tá? A gente já sabe que o carro do futuro vai ter um motor elétrico. O que o motor elétrico precisa? De bateria. Tá? Então, o elemento, o minério que permite eu ter baterias, né, que vão me dar ali uma autonomia, né, de 500 quilômetros, por exemplo. Hoje, o minério mais adequado para isso é o lítio. Quem é que tem a maior reserva de lítio do mundo? É a Bolívia. Tá? É tanto que, nesse período que eu fiquei no exterior, gostava muito de ver as emissões da TF5, né, que é a televisão estatal francesa. Eu me surpreendi com a recepção que o presidente Evo Morales teve na França. Eu não conhecia, eu não sabia, tá, essa riqueza mineral que a Bolívia tem, né, do lítio, tá, e já esses países todos já sabem, olha, vai acabar a era do petróleo, vai ser carro elétrico. Então, o próximo, só para finalizando aqui, tá, eles chegaram a comparar, tá, aqui está com um ponto de interrogação, nessa emissão era uma certeza de que a Bolívia será a nova Arábia Saudita, por conta do lítio. Então, senhores, eu encerro aqui a minha apresentação. Tá? O Brasil é um país agrícola, mas também é um país repleto de províncias minerais, algumas delas estratégicas, não só para nós, como para outros países. E dessa maneira eu encerro, agradeço aí a atenção dos senhores, ok? E honrado com estar aqui. Muito obrigado, coronel.